aqui neste exercício o tema é regra de Ruffini. Portanto, o que é a regra de Ruffini? É precisamente fazer a divisão de um polinómio por outro, não é? Portanto, mas de uma forma mais prática, não é? Portanto, mas esse polinómio, portanto, o divisor, não é? O polinómio divisor, que é o b, tem que ser sempre de primeiro grau, senão não é possível usar a regra de Ruffini, tá bem? Primeiro grau, ou seja, tem que ter sempre ali um x, pronto, um x ali. E como é que eu vou então fazer essa divisão? Portanto, não é preciso utilizar o algoritmo da divisão, portanto, da divisão inteira, não é necessário. O algoritmo normalmente costuma ser mais complicado e esta maneira da regra de Ruffini é muito mais acessível, portanto, faz-se de uma forma mais rápida, não é? Muito mais prática, mas só funciona para divisores de primeiro grau. Já não funciona para segundo grau, nem terceiro grau, nem nada disso, está bem? Então, se este é de primeiro grau, este divisor aqui, o x menos 2, então eu posso fazer x menos 2 igual a 0, então calculo aqui o x, fica x igual a 2. Então aqui eu vou fazer a regra de Ruffini com o 2, vou usar aqui o 2. Então faço, portanto vou escrever os coeficientes, portanto aqui o coeficiente do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é menos 2, do x é menos 3 e depois tenho o menos 5, portanto estão aqui todos, não é? 3, 2, 1, 0, portanto estão aqui todos. Se não tivesse, tinha que eu escrever um 0, está bem? Eu tinha que escrever um 0. Neste caso estão todos, então ótimo. Então fazemos 1, menos 2, menos 3, menos 5. E depois, como eu disse, tem que ser o 2, não é? Tem que se usar o 2. Então eu ponho aqui o 2 aqui ao lado e vou fazer aqui um traço. E o que é que eu faço? Vou aqui abaixar este 1 para aqui. Tenho que abaixar, não é? Abaixo o 1. E agora o que é que eu faço a seguir? Vou multiplicar 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. E onde é que eu escrevo o 2? Escrevo aqui o 2, está bem? Vou escrever aqui, está bem? Pronto. E depois então vou fazer a conta, que é menos 2 mais 2 dá 0. Vou escrever aqui 0, está bem? Então fica 0. Agora vou fazer outra vez a conta de vezes 2 vezes 0, dá 0. Então onde é que eu meto o 0? Aqui debaixo do menos 3, está bem? Então vai ficar 0 aqui. Então escrevo aqui menos 3. Pronto. Depois tenho 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então se dá menos 6, eu vou escrever o menos 6 ali. Pronto. Então, e agora vou somar o menos 5 com o menos 6, que me vai dar menos 11. Está bem? Menos 11. Isto é o resto. O menos 11 é o resto. Existe também o teorema do resto, para saber só o resto. Então, como é que eu fazia esse cálculo? Era substituir o x por 2, mas isso eu já explico mais à frente, está bem? Substituir o x por 2 e vai dar de certeza menos 11, mas isso é só para saber o resto, está bem? Ou seja, ia ter que substituir aqui o x por 2, aqui também, depois fazer aqui a conta toda e de certeza que isto vai dar menos 11. Isto chama-se teorema do resto, está bem? Pronto, mas isso depois mais à frente eu explico, está bem? Pronto, agora aqui qual é que é o resultado disto? O resultado disto, como deu grau 3, aqui está grau 3, aqui está grau 1, então 3 menos 1 dá 2, então isto tem que dar grau 2, o quociente, não é? Então a minha resposta é quociente vai ficar igual, grau 2, não é? É 1x ao quadrado, 1x ao quadrado. Não era preciso estar a escrever o 1, não é? Mais 0x, também não era preciso estar a escrever este porque tem 0, não é? Menos 3, ou seja, a conclusão fica x ao quadrado menos 3. Este é o quociente. O resto fica, como eu já disse, igual a menos 11. Pronto, já está. Ora, tenho aqui mais exercícios propostos para resolver em casa, né? A linha B, C, D e E. São 4 exercícios. Portanto, o último é que é mais complicado porque tem ali uma fração. Tem aqui uma fração. Tem que se fazer às vezes cálculos auxiliares. Portanto, este aqui é um bocadinho mais complicado, né? Depois não esquecer que está aqui x à quarta, só que depois temos aqui o x ao
cubo, quando estamos a fazer a regra de Ruffini, não está aqui o x ao quadrado, então tenho que pôr lá um zero, né? Na regra de Ruffini, portanto tenho que pôr assim, o x ao quarto é 1, porque tem 1 aqui atrás, né? Depois está aqui menos 1, depois tenho neste caso o zero, porque o x ao quadrado não está, então é 0, né? E depois escrevo o menos 1. E aqui o valor que eu vou aqui escrever em baixo é 1/3, porque eu tenho sempre que trocar aqui o sinal, né? Está menos, passa para mais, né? E depois fazer aqui as contas, mas às vezes temos que fazer cálculos auxiliares, visto que temos que passar as contas, as somas e as subtrações ao mesmo denominador, está bem? Pronto, isto é uma sugestão para resolver em casa, né? A sugestão de exercícios para resolver, está bem? Pronto. Usando a regra de Ruffini, atenção, sempre a regra de Ruffini nestes casos, porque o B é de primeiro grau e por isso dá perfeitamente para usar a regra de Ruffini, está bem?